tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, é uma honra para mim, e comentar sobre um assunto da minha vida, né, que é a questão previdenciária e a relevância, né, de se fazer ajustes no regime previdenciário e reformas no regime previdenciário, tomando em conta que o principal intuito, né, desse conjunto de reformas é justamente conseguir manter, né, o regime de previdência social, né? Então, quer dizer, o objetivo da reforma da Previdência é assegurar a manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários no futuro. A gente já observa no Brasil situações, né, de estados, né, alguns municípios que têm dificuldade do pagamento de suas aposentadorias e pensões, né? E se nós não fizermos nada, né, essa é uma situação que a gente vai começar a observar no país com uma certa frequência, né? Isso não é uma situação específica aqui da realidade brasileira, né? Quando a gente observa, né, mundo afora, a gente vê países, né, que se negaram a enfrentar o problema, prorrogaram, empurraram o problema com a barriga e chegou em algum momento, tiveram que diminuir o valor de benefício, parcelar, prorrogar, né? Quando a gente olha o caso de Portugal, de Grécia, isso daí aconteceu, né? Foram países em que houve redução do valor do benefício. Então, como tudo na vida, né, prevenir é melhor que remediar. Então, é importante se fazer a reforma da Previdência enquanto ainda tem tempo de que ela seja feita para impedir chegar à situação como ocorreu, por exemplo, nesses países. Agora, quando a gente comenta, né, de uma reforma da Previdência no âmbito estadual, no âmbito municipal, aí existe um conjunto de limites que essas reformas têm que ter por conta de várias regras que são definidas na nossa Constituição, né? Então, por exemplo, não tem como se colocar uma idade de aposentadoria diferente daquela que está na Constituição do país como um todo. Mas, e outros itens também, né, que aí para uma prefeitura ou para um estado fazer uma reforma da Previdência, em alguns itens ele tem que esperar uma reforma constitucional, federal, né? Mas isso é uma parte. Há, sim, dentro, né, do conjunto, né, de possibilidades de atuação de um regime de previdência estadual ou municipal, a possibilidade de fazer várias ações em que se possa tornar a previdência mais sustentável e mais justa também. Não só a questão da sustentabilidade, de se conseguir garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, mas também de se tornar a previdência social mais justa. E existem alguns pontos, né, em que é possível se atuar nessa direção. E alguns, inclusive, que o governo federal já atuou nesse caminho, vários governos estaduais já atuaram nesse caminho. Então, citando alguns exemplos, né, do que seria salutar do ponto de vista de uma reforma da Previdência no âmbito, no caso mais concreto aqui, municipal, mas que respeita os limites estabelecidos na Constituição do país como um todo, na Constituição Federal. Então, um grande exemplo, né, a instituição da Previdência complementar para os servidores públicos. Esse é um item que é muito de transição, muito de longo prazo, e que, importante se colocar, garante mais a sustentabilidade. Dalto Silvano, presente. Tá. Garante, da maior garantia, a sustentabilidade do regime previdenciário e também, importante se colocar,
para os servidores atuais, é algo opcional. Para o atual servidor, que já está na Prefeitura de São Paulo, ao se instituir uma previdência complementar, é uma opção a mais que ele tem. Ele pode escolher entre se manter no regime antigo ou então migrar para o regime novo. E é uma política que não só permite uma maior sustentabilidade de longo prazo da previdência local, é uma opção a mais para os servidores atuais e também permite um tratamento previdenciário mais igualitário entre um servidor público e quem não é servidor público. Então, por exemplo, se você trabalha no setor privado, independentemente do seu salário, o teto de benefício que você vai receber do INSS é algo na faixa de R$ 5.600. Né? Se você é servidor público, esse teto não existe. Né? Mas também, convenhamos, né, a grande maioria dos servidores públicos nem recebe além desse teto. O que é essa previdência complementar? Caso uma pessoa, digamos, o teto não é exatamente R$ 5.600, mas vamos só fazer uma aproximação para não ficar um número quebrado, mais difícil fazer conta. Servidor ganha R$ 6.000, digamos. Né? Então, R$ 400 além desse teto do INSS. Um servidor novo que vier a ingressar, aí ele vai fazer a seguinte opção: olha, eu quero complementar minha aposentadoria além do teto do INSS? Sim. É uma escolha dele. Se sim, ele aporta um tanto para esse fundo, a prefeitura também aporta um outro tanto para esse fundo, acumula um dinheiro lá, e quando ele completar a condição de aposentadoria, ele retira a aposentadoria dele desse fundo. Não é de tudo, não. É do que excede a esse teto. E é para o servidor que vier a ingressar. Quem já está, faz a opção, se quer ingressar ou não. É algo opcional. Eu acho melhor continuar. Continua. Eu acho melhor migrar. Migra. O novo. Eu não quero ter previdência complementar, eu quero ganhar até o teto do RGPS. Tudo bem. Não é aconselhável fazer isso, mas é uma escolha dele. Eu quero ganhar mais. Eu ganho, digamos, R$ 7.600, tem esses R$ 2.000, quero aportar um tanto, vai lá, aporta. E além dessa contribuição que ele faz, vem também a contribuição da própria prefeitura também, e acumula um tanto de dinheiro para essa pessoa que ela vai retirar lá na frente. E aí também é importante colocar, esse dinheiro é dela. Né? Quer dizer, quando a gente está comentando, por exemplo, da questão de previdência social, naturalmente que, em função de ajustes, as regras mudam, as regras se alteram, e pode, com o passar do tempo, provavelmente essas regras vão ter que ser alteradas para garantir maior equilíbrio ao regime previdenciário. Então, vejam, é um passo na direção correta, no sentido de se dar um tratamento mais uniformizado entre quem é servidor público e quem não é servidor público. Na verdade, várias pessoas que não são servidoras públicas, que todos nós conhecemos, provavelmente trabalham numa empresa que nem sequer oferece previdência complementar. Muitos a gente vai ver isso. Geralmente são as grandes empresas e as grandes empresas estatais que oferecem. Então, mesmo no setor privado, a gente vai ver muitos trabalhadores do setor privado que ganham além desse teto, que nem previdência complementar tem. Aqui se tem, é uma opção, é uma poupança que vai para a pessoa, e além daquilo que a pessoa aporta, a prefeitura aporta um tanto junto também. Então, é salutar no sentido da equidade, é salutar também no sentido da equidade, sim, e no sentido da previdência social também. Porque quando a gente está falando do teto de 5.600, tudo bem, aí de fato é previdência social. Mas aí, o sujeito está ganhando 20 mil, 30 mil, isso é pouca gente que ganha além disso. Né? Quer dizer, esse patamar de salário, não é nem até os 5.600 não, é daquela parcela que excede. Então, no exemplo que eu falei, dos 6 mil, né, esses R$ 400 que excedem, esse dinheiro não é o lado social da Previdência. Não tem problema nenhum se alguém quiser ganhar mais do que isso. Mas,
Se quiser ganhar mais do que isso, aí faz a sua poupança, né? E levando em consideração também que, além dessa poupança, dessa contribuição que você mesmo faz para a sua própria conta, vai ter uma contribuição também equivalente da prefeitura para essa conta. Então, isso daí é algo salutar, garante também maior equilíbrio do regime, equilíbrio financeiro, né, de sustentabilidade financeira no longo prazo, dá mais equidade, dá um tratamento mais igualitário, né, entre quem é servidor e quem não é servidor, garante a sustentabilidade. Então, é um passo na direção correta. E para o servidor atual, é uma opção. Não quero continuar. Continua no regime atual. Não, eu quero mudar. Muda, né? Não é algo que prejudica, é uma opção a mais que aparece para esse servidor. Isso é uma, né, das modificações possíveis de serem feitas. Já existem, né, o governo federal, na administração anterior, já fez essa alteração, isso continuou. Vários estados já fizeram isso e, importante colocar, quando a gente olha, independentemente de partido político, tá? A gente encontra administrações de correntes partidárias distintas e todas elas nessa direção de introduzir previdência complementar para servidores públicos. Você vê administrações do PT que fizeram isso, no próprio governo federal foi uma administração do PT que fez isso, aqui no estado de São Paulo foi uma administração do PSDB, outras de outros partidos políticos. Então, independe, né, disso daí, independe de matiz partidário, né, é uma linha mais geral que está sendo adotada. Existem outras alterações que são possíveis de ser feitas também dentro da limitação constitucional, né, dos limites que a Constituição Federal, né, impõe para fazer a reforma da Previdência, além da criação da Previdência Complementar do Servidor Público, existe sim. Então, por exemplo, você pode dar ao regime previdenciário uma maior sustentabilidade de longo prazo para esse regime de previdenciário, fazendo o seguinte. Hoje, né, aqui, por exemplo, na Prefeitura, creio eu, que os benefícios de quem está aposentado e pensionista sejam pagos com base nas contribuições de quem hoje está na ativa e também de arrecadação tributária no geral, né? Uma mudança que pode ser feita, mas tem que ser feita com calma, né, é o que a gente chama de segregação de massa. O que é isso? Eu separo os servidores em dois grandes grupos, mas isso só para efeito pela ordem financeiro. Dr. Marcelo Caetano, desculpa. Vou pedir licença e Claro, já desculpa com antecipadamente, certeza, com porque a gente certeza. vai ter que suspender Tá aqui bom. por 5 minutos, Tá 2 bom, e minutos, retorno. só para o presidente Sem abrir problema. a sessão Claro. plenária Claro. e suspender os trabalhos para que Desço, Vossa então? Excelência... Não, Vossa Fico Excelência aqui. continua. Tá ótimo. É bem rapidamente. Está suspenso o trabalho por 2 minutos. A número legal, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Esta é a 139ª sessão ordinária da 17ª legislatura, convocada para hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2018. Neste momento, senhores vereadores, como o trabalho da Comissão da Previdência encontra-se em curso, eu vou suspender de ofício essa sessão. Por quanto tempo, presidente, Vossa Excelência precisa? Quanto tempo Vossa Excelência precisa mais? 30 minutos. Então, a sessão ordinária está suspensa por 30 minutos, e dentro de 30 minutos reabriremos a sessão ordinária. Peço que todos acompanhem a exposição do Dr. Marcelo, que está fazendo uma brilhante exposição. Devolvido para a presidente Janaína. Suspenso os trabalhos. Arcílio está presente, como sempre. Agora são 3h13, a sessão ordinária foi suspensa. Nós vamos para o intervalo e voltamos assim que a sessão ordinária for reaberta. Então, continuando, né, no conjunto, né, de alterações que são possíveis de serem feitas, respeitando, né, os limites impostos pela Constituição, outra alteração importante de se fazer é garantir uma maior sustentabilidade para o regime próprio de previdência. Peço silêncio no plenário. Por meio
de um instrumento que a gente chama de segregação de massa, né? O que é isso? É um instrumento, do ponto de vista meramente contábil, financeiro. No que eu quero dizer é o seguinte: ele é importante, é uma importante alteração do ponto de vista contábil, financeira, para garantia de sustentabilidade do regime de previdência, mas não altera regras de benefícios dos servidores, né? O que é isso? Separo, por exemplo, né, os servidores públicos em dois grandes grupos, né? Então, digamos, um primeiro grande grupo, por hipótese, tá? Os servidores que ingressaram até janeiro de 2018 e os outros dali para frente. Isso é outra alteração, tá? A primeira é aquela da Previdência Complementar, é outra coisa, essa segregação de massa é outra alteração. Para nenhum desses dois grupos, nem o que ingressou antes de 2018, depois de 2018, estou falando dessa data de janeiro de 2018 de modo puramente hipotético, tá? Pode ser outra data aí. Para nenhum desses grupos se altera a regra de concessão de benefício, fórmula de cálculo de benefício, correção de benefício, tudo a mesma coisa. Mas o que se altera? Aí se altera a forma de financiamento. Por quê? Hoje, né, muito provavelmente você vai encontrar uma situação em que os benefícios de quem está aposentado, recebendo sua aposentadoria, recebendo sua pensão, são pagos com base na contribuição daqueles que estão na ativa, a contribuição da própria prefeitura, muitas vezes tem um déficit, né, e aí esse déficit é coberto por contribuições da sociedade como um todo, né. Então, e aí o que a gente chama desse regime de repartição, né? E aí pode-se haver uma troca, aí tem que ser feito, de fato, de modo mais gradual, não tem como ser feito isso de modo muito rápido, um regime de capitalização, que é o quê? Esses servidores mais novos, esse dinheiro da contribuição, em vez de estar pagando quem é aposentado, quem é pensionista, forma uma poupança, um ativo acumulado para pagar a aposentadoria dessas pessoas lá na frente. Então, você faz uma transição, quando você faz essa política de segregação de massas, separa servidores que têm mais tempo, né, aqui, com mais tempo de casa, servidores menos tempo de casa, quem ingressou antes, quem ingressou depois, separa em dois grupos, e o grupo mais antigo continua sendo pago com recursos financeiros, do Tesouro, normalmente, e os servidores mais novos, em vez de se pagar, né, com base no recurso financeiro do Tesouro, eles fazem uma poupança, vão acumulando, e lá na frente o benefício das aposentadorias e pensões passam a ser pagos de acordo com, não passam a ser pagos com o recurso que foi acumulado lá atrás. Essa separação, é importante colocar, a segregação de massa é uma política previdenciária diferente da política anterior que eu falei, da Previdência Complementar. A segregação de massa ela não muda em nada as regras de quando as pessoas se aposentam, que são as regras de acesso, de concessão de benefício, não altera em nada a fórmula de cálculo do benefício, não altera em nada a indexação de benefício. Ela só muda a forma de financiamento e garante, com o passar do tempo, mais sustentabilidade ao regime, porque o recurso que vai pagar a aposentadoria, em vez de vir da tributação da sociedade como um todo, passa a vir daquilo que foi acumulado lá atrás, né? Então, essa é uma alteração também relevante, também totalmente possível de ser feita dentro das normas legais e constitucionais existentes em nível nacional e que garante também mais sustentabilidade para o regime. E essa, em particular, a segregação de massa, do ponto de vista do servidor em particular, não muda em nada as regras, nem para quem está entrando, nem para quem já está, né? Então, é uma alteração também possível e que dá mais sustentabilidade ao regime previdenciário. Então, citamos aqui duas alterações, né? Uma primeira, previdência complementar para servidor público. Quer dizer, para o servidor, é bom que tenha isso, porque é uma opção que ele tem a mais. Se ele não quiser, ele fica
do jeito que está, o servidor antigo. Se ele quiser, é uma opção que ele tem para aderir. O novo está garantido até o teto do RGPS. Se quiser ganhar além disso, não tem problema, mas aí ele faz uma conta nessa previdência complementar como um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né, de empresas de energia elétrica, né, que existem aqui também fazem, né? Mesmo tratamento. Outra alteração, então, essa primeira, que eu já falei. A segunda, recapitulando, é o que a gente chama de segregação de massas. Essa segregação de massa é importante colocar aí, nada se altera, né? A regra de cálculo de benefício, regra de acesso de benefício, forma de indexação de benefício, mas altera a forma de financiamento e garante que, lá na frente, o recurso das aposentadorias e pensões serão pagos com aquilo que foi acumulado das contribuições passadas, né? É até uma garantia a mais, quando se faz isso, de conseguir se manter as regras, né? Porque, muitas vezes, por que a gente discute reforma da Previdência? Tem uma questão de equidade, de tratamento diferenciado em determinadas categorias, então é importante fazer um conjunto de ajustes de reforma da Previdência por conta disso, mas existe outro ponto importante, que é a questão de não ter dinheiro para pagar. E se a gente ficar dependendo sempre de tributação, isso aí acaba por acontecer. Então, quando tem essa possibilidade de acumulação, ainda que seja mais para frente, mais gradual, você limita, né, essa necessidade de ficar fazendo ajustes no regime previdenciário com mais frequência. Isso é uma alteração. Outras alterações possíveis também de serem... E é importante colocar, essas alterações, a primeira é opcional para o servidor, a segunda não muda nada a regra, só muda a forma de financiamento. Agora, a gente tem que observar que muito do ajuste da conta da Previdência, né, ele não pode ser repassado somente para toda a sociedade, né? Quer dizer, o grupo das pessoas, né, que acaba por se beneficiar do regime previdenciário, ele tem que também contribuir um pouco para isso. Então, em muitos dos momentos, é necessário, sim, se fazer um aumento da alíquota de contribuição previdenciária para fazer esse ajuste. Isso também está dentro da possibilidade definida na Constituição, na legislação e na jurisprudência do país como um todo. Claro que existem limites, né? Se puser alíquotas muito altas, isso provavelmente pode vir a ser considerado como confiscatório, mas, enfim, existe, sim, o piso, né, de contribuição de 11%, o piso de contribuição de 11%, e pode se elevar, além disso, claro que dentro de limites, para que essas alíquotas não sejam classificadas como confiscatórias. Mas, enfim, até um limite de 14%, algo um pouco além disso, eu vejo como perfeitamente possível, né, de ser adotado. Então, são essas três alterações, possíveis, né, de serem realizadas, né, dentro das normas constitucionais e federais vigentes para a jurisprudência também, não só por legislação, mas também pela própria jurisprudência existente no país. E a gente, então, elencou aqui já três, né, possíveis medidas: previdência complementar para servidores públicos, segregação de massa, variação de alíquota previdenciária, e sobra também resta também um conjunto possível de alterações de natureza administrativa, né, em que se pode trabalhar, aí tem que se ver a realidade de caso a caso, mais específica de cada realidade, e se pode vir a trabalhar com ganhos de eficiência, né? Às vezes você pode ter alguma ineficiência na administração e aí trocar métodos gerenciais para que dê mais agilidade, também torne, né, a previdência mais econômica, mas isso tem que ser, de fato, analisado caso a caso, e às vezes regras, né, específicas que existem, que permitem acumulações, né, de remunerações temporárias que viram permanentes, né, coisas desse estilo, né,
e que se observa que é possível se alterar. E outra alteração, por exemplo, ainda nessa linha, né, no governo federal, se tem a regra da pensão por morte, né, que naturalmente, quando a pessoa fica viúvo tem direito naturalmente ao recebimento de uma pensão, mas quando esse pensionista é muito jovem, tem 20 anos, né, não faz sentido alguém que ficou viúvo com 20 anos receba ele uma pensão vitalícia. O filho é outra situação, que aí recebe até ali os 21, né, mas a pessoa, de repente, pode acontecer, né, com 22 anos, está casada, fica viúva, receber essa pensão vitalícia, né, isso não faz muito sentido, né. No INSS não é assim, na administração federal também não é assim, e são alterações também possíveis de se fazer. Pode-se olhar, né, com base no que está sendo feito em outras prefeituras, em outros estados, no próprio governo federal, e tomar isso como um norte também para se seguir. E é perfeitamente justo também, né? Quer dizer, se você fica viúvo com uma idade um pouco maior, e nem é tão grande, 45 anos, a sua pensão é vitalícia, mas se as pessoas se viúvam com idades mais jovens, faz sentido que essas pensões sejam mais temporárias, né, e não vitalícias, né? Então, em resumo, né, é possível, sim, a Constituição Federal ela impõe um conjunto de limites a reformas previdenciárias que podem ser feitas por um Estado ou por um município, mas há um conjunto de alterações que garantem mais igualdade no regime previdenciário, mais justiça no tratamento previdenciário, mais sustentabilidade no tratamento previdenciário, e é um caminho a se seguir. É um caminho a se seguir não só para que o regime previdenciário seja um regime mais igualitário, seja um regime mais justo, mas seja também um regime mais sustentável. E, com isso, a gente consiga ter uma maior garantia do pagamento das aposentadorias e pensões no futuro e que nós não passemos em situações, como já ocorreu em outros países, que tiveram que reduzir o pagamento de aposentadorias e pensões já vigentes, ou mesmo em alguns estados que não conseguem honrar com os pagamentos na data em que se comprometeram. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição aqui.